Capítulo 4. Se Harper estivesse no meu lugar, teria corrido ou lutado, mas eu ainda tenho aquele desejo de ser boazinha, que é maior do que o medo ou qualquer outro instinto de autopreservação. O que você quer? Sussurro. Só me diga o que quer. O homem faz uma expressão desapontada e seus braços abaixam-se quase 1 centímetro. Vivian? Repete, piscando os olhos castanhos, preocupado. Você está bem, querida? Algo na voz dele desperta minha memória e meus ombros relaxam quando me dou conta. Vovô, cumprimento. Dou um passo à frente e me permito ser abraçada. O que você está fazendo aqui? Por que não está em Nova York? Estávamos preocupados com você. Explica, vovô Grant, pai da minha mãe, bem devagar, como se eu fosse muito mais nova, e percebo que é o único jeito que ele reconhece de soar gentil. Estávamos preocupados com você, sua mãe e seu pai. Não sei o que dizer. Não sei o quanto eles sabem. Na verdade, sequer faço ideia de como falar com ele. Ouço o som de mais passos no corredor e não fico surpresa ao ver minha avó, de olhos vermelhos, parecendo cansada. Vivian, diz ela. Nas poucas vezes em que a encontrei, a mãe da minha mãe sempre me deu a impressão de ser bastante intimidadora. Era alta e estilosa, com longos fios grisalhos que mantinha presos em um coque muito arrumado. Nunca falava comigo como se eu fosse uma criança, nem mesmo quando eu era. Mas ao vê-la agora, com o cabelo solto e bagunçado, os olhos vidrados de quem passou horas chorando, não consigo me segurar. Eu a abraço. Vovó! A palavra parece estranha na minha boca. Eles se foram. Nós não sabíamos, choraminga ela, no meu ombro. Não sabíamos nem que ela era crente. Eu tinha noção de que minha mãe não mantinha muito contato com meus avós, mas acho que nunca me ocorreu de que eles não sabiam de que meus pais haviam se convertido. A conversão havia mudado tanto a minha vida, mas será que os efeitos não tinham reverberado e cruzado as fronteiras entre os estados, afastando os parentes? Não sei como eles conseguiram fazer isso, comenta vovô Grant. Ele ainda até cornicha de laranja. Ele anda até a cornija de laranja e pega um porta-retratos duplo. Nele, a foto dos meus pais no dia em que foram batizados no Lago Corniche, no ano passado. Como era descrente, eu não pude ir, mas tudo o que eu sei sobre esse dia é que dá para ver nas fotos. Meu pai e minha mãe devotos debaixo do sol, encharcados, muito felizes. Não sei mesmo como eles conseguiram. Quer dizer, se fosse só algumas pessoas, dá para esconder algumas pessoas. Mas no noticiário dizem que foram milhares. Como poderiam fazer isso com milhares? Nós a criamos direitinho, fazemos tudo o que deveríamos, murmura minha avó no meu ouvido. Não sei o que deu errado. O que vocês estavam fazendo aqui? Pergunto, outra vez. Meus avós trocam olhares. Bem, começa a vovó Clarice. Ligamos para cá ontem no fim da manhã, quando começamos a ouvir sobre os desaparecimentos, mas ninguém atendeu. No começo, não nos preocupamos, mas conforme o dia foi passando... Desde o início, eu disse que era um golpe, interrompeu meu avô. E se Ned e Mara se meteram nisso, bem, eu não fico feliz. Mas as pessoas fazem escolhas na vida, e é o que sempre ensinamos a elas. Fazemos escolhas e há consequências. Não sabia se você estaria aqui ou com eles, comenta meu avô. Minha avó, enxugando os olhos com as costas das mãos. Não sabíamos o que esperar. Vovô Grant começa a contar sobre os obstáculos que enfrentava para chegar até aqui. Precisava alugar um carro e como o dono da locadora de veículos mais próxima fora arrebatado na noite anterior, meu avô teve que pagar uma viúva deixada para trás uma quantia enorme pelo velho sedã, para então dirigir durante 7 horas até Pittsburgh. Eles teriam chegado bem mais cedo, mas o trânsito para sair da cidade, na rodovia I-78, estava inacreditável. Multidões fugiam da cidade, levando todos os pertences empilhados no banco de trás. Ninguém quer estar em Nova York quando caíram as bombas nucleares, explica vovô Grant, com uma risadinha. Ele claramente considera essas pessoas idiotas e não se deixa se persuadir pelo pânico. Mais do que tudo, parece irritado por ter ficado a noite inteira sentado no banco desconfortável do carro por causa do trânsito. Não para de esfregar o pescoço como um torcicolo. Fico feliz por vocês estarem vindo até aqui. Perdão. Fico feliz por vocês terem vindo até aqui, digo a eles, mas estou bem.
Deixaram comida enlatada, água e outras coisas. Eu não estou sozinha. Meus amigos vieram para cá ficar comigo. Estavam aqui ontem de manhã. Hoje de manhã. Ainda estão por aí? Vovó Clarice balança a cabeça. Não tinha ninguém aqui, Vivian. Bem, talvez eles tenham ido dar uma volta ou alguma coisa do tipo. Mas estou bem. Sinto muito pela viagem tão cansativa. Vocês deviam passar uns dias aqui. Se não precisarem voltar logo para o trabalho, poderiam vir ao museu. Poderiam ver se o museu Warhol está aberto. Eles não precisam trocar olhares para que eu sinta a comunicação telepática entre os dois na vibração do ar. Dá para saber o que está pensando pelas testas ligeiramente franzidas, formando aquela expressão de curiosidade com que olhamos para um animal ou uma criança burra ao extremo fazendo alguma coisa que nos deixa absolutamente confusos. O que foi? Pergunto. Vivian, diz minha avó, você não entende. Nós somos guardiões legais. Nós somos seus guardiões legais. Você vai voltar para Nova York conosco. Quando eu era pequena, quando tudo que conhecia dos meus avós eram os cheques de $100 que mandavam no meu aniversário, costumava sonhar com os meus pais, que morreriam, e eu iria morar com o vovô Gretchen e a vovó Clarice. Isso sempre acontecia nos livros. Heroínas de temperamento forte deixavam para trás suas vidas tediosas, sendo resgatadas por parentes ricos que as acolhiam, alimentavam-as com tantas refeições fartas e as vestiam como princesas. Não sei em que momento esse sonho começou a morrer. Ao completar 8 anos, o cheque de aniversário chegou como um cartão idêntico ao do ano anterior, para a minha neta muito especial. Eles não tinham assinado, não haviam nem posto a data. Minha mãe soltou um resmungo irritado quando viu. Comecei a entender que nunca os víamos porque eram frios. E a vida da minha mãe e do meu pai, até recentemente, era tão afetuosa que parei até de pensar nos meus avós como possíveis guardiões. Como as pessoas que me tirariam da minha vida e me levariam para outra, mais glamurosas. No entanto, quando minha avó fala que eles vão me tirar da vida órfã e me levar para Nova York, sinto um alívio imediato. Percebo que estive aguardando firmemente nas últimas 24 horas sobre a crença de que havia coisas a serem feitas e que era eu quem precisava cuidar delas. Teria que me alimentar, aparar a grama. Teria que me alimentar, aparar a grama, pagar a internet com o dinheiro que eu ainda tinha que descobrir como ganhar. Precisaria virar uma adulta. A oferta dos meus avós, que não foi apresentada como oferta, e sim como as outras coisas seriam a partir de então, me fez voltar a ser adolescente na mesma hora. Eu não tinha percebido como queria que isso acontecesse, até eles aparecerem. É bem rápido. Em 1 hora, minha mala está feita e vovô Gretchen recolhe um maço de documentos de devolução do imposto de renda, minha certidão de nascimento, um extrato com os dados bancários dos meus pais. Vamos acolher você, garota. Mas não vamos pagar sua faculdade, diz ele. Não conto com o que sei. O que meus pais estavam falidos. Não conto o que sei. Que meus pais estavam falidos quando foram arrebatados. Que a demissão do meu pai, que deu início à bola de neve, que os fez entrar para a igreja, onde deixaram todas as economias. Se o arrebatamento não tivesse acontecido, nós provavelmente teríamos que nos mudar para um apartamento. Vamos para a varanda da frente e a porta se fecha atrás de mim. Minha avó fala: tranque bem a porta, Vivian. Queremos vender a casa mais para o fim do ano. Mas não posso apenas trancar a porta e partir, não tão depressa. Tenho medo infantil de que, se fechar a porta, nunca mais poderei entrar. Se eu fechar a porta, meus pais nunca mais poderão voltar para casa. Por que não deixo uma chave com os vizinhos para se eles ficarem de olho? Sugiro. Vovô Grant parece em dúvida, desconfiado de qualquer um que viva em uma vizinhança tão afetada pelo arrebatamento, mas mantém uma expressão otimista. Se invadirem, é melhor ter alguém perto para informá-los sobre os danos. Ele suspira. Está bem, mas vá logo. Seguro a chave com bastante firmeza e corro até a casa dos Janda, rezando em silêncio para que Harpy, Raj, Dylan e Molly tenham passado as últimas horas ali, para que estejam em casa agora. Bato na porta e espero. Depois de 1 minuto, uma fresta se abre. Você despistou os dois? Uma voz de Harpy lá de dentro. Basta balançar a cabeça uma vez se não tiver conseguido. Estamos com um taco de beisebol. O quê?
Aqueles dois, os anciões da igreja, você despistou eles? Ah, é muito mais triste do que engraçado, mas dou uma risada. Não são anciões, somos meus avós. Além disso, devem ser ateus mais ferrenhos do mundo. Ouço um barulho de corretinha. Perdão. Ouço o barulho da correntinha da tranca. E então Harp abre a porta. Ela parece preocupada e segura um taco de beisebol de metal na mão esquerda. Seus avós? Juro por Freak, respondo, erguendo a mão direita. Não tenho ideia de que eles viriam, senão teria avisado. Ela relaxa um pouco, encostada no batente da porta. Caramba, Vive, a gente não fazia ideia do que estava acontecendo. Estávamos jogando na sala, tomando sopa, quando do nada um carro preto estaciona na frente da garagem. A gente achou estranho e saiu correndo. Passei o tempo todo olhando pela janela. Queria avisá-la antes que você entrasse, mas não sabia como. Pensamos que eram crentes deixados para trás, sabe? Achamos que talvez estivesse questionando os descrentes para conseguir alguma informação. Não ria, exclama ela, porque já estou dando risada. Foi mal, é que, se você não os conhecesse, eles ficariam... Perdão. Foi mal, é que, se você os conhecesse, eles ficariam muito ofendidos com isso. Harp abre um sorriso. Ótimo, já comecei a gostar deles. Vou dizer a Raj e Dylan para saírem do esconderijo no porão. Vamos jantar na sua casa? Poderíamos levar tudo que restou na minha cozinha, mas devo avisar, mais comida da igreja americana. Ah não, na verdade, estendo a mão com as chaves, mas Harp só me encara. De repente, sinto meu coração subir até a garganta de um jeito desconfortável. Na verdade, estou indo embora. Eles vieram me buscar. Vão me levar para Nova York, para a casa deles. O quê? O olhar de Harp fica frio na mesma hora. Eu sinto muito. Eles são meus tutores legais e querem me levar. Você sabe que tenho que ir. Por que você tem que ir? Você tem 17 anos, pode decidir por conta própria onde quer morar. Acha que nesses 6 meses antes do apocalipse, a polícia vai sair batendo na porta, de porta em porta, perguntando onde estão seus tutores legais? Não. Então por que você vai? Balança a cabeça. Não sei como explicar. Por que você quer ir? Por que você quer ir? Completa Harp. Porque assim é mais fácil. Não precisa dizer mais nada. Ela sabe que está certa. Pega a chave da minha mão e guarda no bolso. Entendido, acrescenta. Espero que os seus últimos meses na Terra sejam livres de preocupações. Ela bate a porta na minha cara. Ouço a trava voltar para o lugar. Não a culpo por estar irritada comigo. Eu também estaria. E estou. Estou com raiva de não ter forças ou energias necessárias para fazer as coisas do modo mais difícil. Para ficar escondida em uma casa com os meus amigos, sem dinheiro, esperando o fim do mundo. Fico irritada porque estou fazendo exatamente o que os adultos da minha vida iriam querer. Tenho vontade de esmurrar a porta e exigir que Harp se despeça de mim direito, que me perdoe, que, por ser quem eu sou, gostaria de dar adeus a Raj, Dylan e Molly. Não quero que eles ouçam a versão distorcida de Harp sobre o que aconteceu, mas não consigo me obrigar a fazer isso. Fico um tempo parada na soleira da porta e, como ela continua fechada, me viro e me afasto pelo gramado até o carro dos meus avós. Quando o vovô Grant sai do carro, da garagem e segue pela Home Street, olho pelas janelas de Harp para ver se alguém está me observando, mas não há ninguém. Já estava anoitecendo quando saímos de Pittsburgh e vovô Grant tinha razão. Seguimos no sentido menos popular. As estradas para Nova York estão praticamente vazias e meu avô, muito animado, ignora o limite de velocidade. Mas o outro lado da estrada, o que leva para o oeste, está um engarrafamento monstruoso. Com o cair da noite, dá para ver a trilha de faróis que se estendem até muito longe. Minha avó liga o rádio depois de 1 hora de viagem e percebo que é a minha primeira vez nos últimos dias que ouço notícias sobre o arrebatamento em primeira mão. Reproduzem trechos da conferência da imprensa do presidente de hoje à tarde. Já não era sem tempo, exclama vovô Grant. Pensei que ele tinha sido trancafiado em um abrigo subterrâneo secreto por aí, na qual ele nos encorajou a manter a calma, ser precavidos e rezar por nossas almas. Os repórteres tentam fazê-lo dizer, de uma vez por todas, se e como ele vai se preparar para o apocalipse, mas o previdente se esquiva das perguntas. O melhor a fazer é seguir em frente. Confie em Deus, confie em Freak, rezem para serem misericordiosos,
discute ele. O estado de emergência declarado por algum momento durante a última epidemia da gripe mortal fora obviamente estendido. De acordo com os relatórios, parece que todos os estados, cidades e vilas estão em caos. Os âncoras de noticiários falam sobre levantes em Cleveland, Orlando, Detroit, Kansas City. Repórteres entrevistaram crentes desesperados que foram deixados para trás em Nashville, Filadélfia, Seattle e Duluth. Não é justo, gritou uma das mulheres, tão alto quanto um alto-falante de um carro estala. Somos boas pessoas, seguimos o livro de Frick à risca. O que fazemos para merecer isso? O único assunto que todos parecem evitar é o que devemos fazer no momento. Já chega, diz vovó Clarice, depois de a estação que estávamos ouvindo interromper as notícias para colocar no ar um comercial anunciando o seguro de carro da igreja americana. Já ouvi sobre esse pastor Breton Frick o bastante pelo resto da vida. Quantos crentes já foram realmente arrebatados? Pergunto. Pensei que eles já teriam um número mais exato a essa altura. Posso lhe dar um número exato, responde o vovô Grant. Um enorme e bem redondo 0. Ninguém foi arrebatado, Vivian. Não existe isso de arrebatamento. Eu sei, quer dizer quantas pessoas estão desaparecidas, retruco baixinho, intimidado pelo desdém na voz dele. Tenho certeza de que uma hora dessas vai surgir um número, acrescenta minha avó, nem um pouco preocupada. Enquanto isso, por que você não descansa? Ainda temos um longo caminho até Nova York. Eu me reencosto no banco e calo a boca. Será que Harp e os outros estão fazendo agora? Será que estão com muita raiva de mim? Pela janela vejo outdoors da igreja americana passando depressa. Pois Deus amava todos os Estados Unidos e lhe deu uma forma de sobreviver à destruição. O livro de Frick, 4, versículo 38. A fornicação vale milhões de tormento? Logo antes de cair no sono, em algum ponto entre os versículos, há uma imagem de uma mulher seminua se encolhendo sobre a sombra de uma versão cartunesca de Adam Target. Você já obedeceu hoje? Sim, penso. É claro que já. É só o que eu faço. Ao acordar, já estamos passando pelas ruas de Nova York, uma cidade onde nunca estive antes. Pressiono o rosto no vidro, mas mal consigo enxergar lá fora. Não há luzes vindo das janelas dos prédios e nenhum dos portes está aceso. Vovô Grant ultrapassa com cuidado os cruzamentos porque os sinais de trânsito também estão apagados. Aparentemente a cidade está sem energia. Meus avós ficam horrorizados quando entram no prédio onde moram e que fica em Central Park West e não encontram o porteiro. Carlos deveria estar aqui hoje à noite, não deveria? Pergunta meu avô. Pode ter certeza de que vou ligar para o síndico amanhã de manhã. Por conta da falta de eletricidade, precisamos ir de escada até o apartamento no 10º andar. Vovô Grant vai na frente, usando a lanterninha do chaveiro, e vovó Clarice sobe depressa atrás dele. Os sigo, arrastando a mala, tentando não ficar assustada com a escada fria de concreto, os ecos dos nossos sapatos batendo nos degraus e a escuridão vazia debaixo de nós. Finalmente chegamos e entramos no apartamento silencioso e imaculado. Meu avô cai no quarto. Meu avô de... De novo. Meu avô vai de quarto em quarto, acionando os interruptores inúteis e xingando aos murmúrios a campainha elétrica. Minha avó me conduz para o corredor escuro e estreito sem fotos nas paredes e deixa minha mala ao pé da cama em um quarto de hóspedes. O cômodo teve toda a identidade cuidadosamente apagada com a decoração. Com um tom azul neutro, aquele poderia ser um quarto de hotel. Hoje me jogo... Eu me jogo na cama sem querer tirar os sapatos, nem me enfiar debaixo das cobertas. Fico esperando uma bronca de Clarice, mas ela só continua ali por algum tempo, parada no escuro. Este será seu quarto. Este era o quarto da sua mãe. Diz, então fecha a porta. Vixe, Maria. Vou de novo. Esse era o quarto da sua mãe. Diz, então fecha a porta ao sair. Capítulo 5. Quando acordo, na manhã seguinte, a eletricidade ainda não voltou. Aos poucos, sou tomada por uma ansiedade crescente. É assim que começa. É assim que tudo começa a desmoronar. Se meus avós também se sentem dessa forma, não demonstram algo de cara. Vovó Clarice se senta bem ereta à mesa de cozinha,
comendo uma toranja e folheando uma seção de artes de um jornal de 2 semanas atrás. Irritado, vovô Grant resmunga sobre o governo, a companhia elétrica Battle Freak, todas as forças que se uniram para criar essa inconveniência. Ele sai de casa mais para o fim de semana, dizendo que precisa dar uma aula à tarde na universidade. Então volta 1 hora depois, surpreso com o fato de que as aulas estarem suspensas até segunda ordem. Minha avó começa a ficar irritada. Ela me vê sentada perto de uma janela e me faz sair de lá. Se começar um motim, você pode ser atingida por uma bala perdida, explica. No jantar, vovó serve uma sopa enlatada morna. Quando meu avô reclama, ela finalmente perde a paciência. Pelo amor de Deus, Grant, talvez a gente precise racionar, grita ela para ele, que termina o resto da sopa em silêncio, de olhos arregalados. No meio da noite, acordo com um zunido de energia elétrica. O rádio-relógio ao meu lado se acende, 12 horas piscando na tela. Isso não me conforta, assim como os motoristas sorridentes de Pittsburgh. Esse toque de normalidade parece surreal, desmerecido. Me faz pensar que as coisas ainda estão piores do que eu imaginava. Quando acordo, algumas horas depois, entro na sala de estar e encontro meus avós na frente da TV. Estou assistindo uma coletiva de imprensa com um homem careca e atarracado, usando um terno cinza escuro. A legenda na parte de baixo da tela diz: Ted Blackmore, porta-voz da Igreja Americana. É claro que é preocupante, diz ela, a voz calma e imponente. Estamos todos preocupados. Mas meu antecessor, o abençoado Adam Target, deixou instruções bem claras. A única coisa que podemos fazer é continuar seguindo A única coisa que podemos fazer é continuar seguindo o livro de Frick. Vocês realmente acham que Deus gostaria que acabássemos com a economia do país? Quando o nosso alicerce capitalista é um dos motivos pelos quais Deus ama tanto a América? Se acha isso, meus amigos, lamento, mas sou obrigado a questionar a devoção de vocês para início de conversa. Nem tudo está perdido. Vão para o trabalho, vão para a igreja, sejam melhores. Isso está no livro de Frick, capítulo 9, versículo 9. Só digo isso, meus amigos. Cara doido, comenta vovô Grant, desligando a TV. Capítulo 9, versículo 9. Repito, já folhei o livro de Frick, na maioria das vezes, com Harper, para rir, mas não faço ideia do que diz nesse versículo. Por acaso vocês têm o livro de Frick? Só bem depois do almoço os dois começam a parar de rir. Semanas se passam. A princípio fico feliz em fazer exatamente o que meus avós mandam. Tomo as vitaminas que a vovó Clarice deixa ao lado do meu prato toda manhã. Vejo que vovô Crente queria assistir na TV ontem. Vejo que vovô Grant quiser assistir na TV à noite. Ele gosta de reprises de velhos seriados policiais e reality shows sobre acumuladores. Só para no noticiário. Vamos lá, calma aí. Só para no noticiário por acidente. E quando faz, leva apenas um instante para zombar do que dizem. Alguns peritos seculares se perguntam se as mudanças sutis na pressão atmosférica são responsáveis pelos desaparecimentos no mês passado, diz o âncora, e meu avô bufa de tanto com desdém. No canal da Igreja Americana, deixados para trás, taciturnos olham a câmera e rezam. Às vezes Grant muda para esse canal só por curiosidade mórbida, mas não aguento mais assistir. Eles parecem infelizes, perdidos. Acho que os deixados para trás devem se sentir mais sozinhos do que qualquer outra pessoa. Não tenho nada para fazer além de ficar à toa. As escolas estão fechadas sem previsão de retorno e meus avós têm receio de nos deixar sair sozinha. Então fico deitada, consumindo a comida deles e deixando seus livros abertos pelo sofá, dormindo ao meio-dia e depois cochilando no fim da tarde. Passo longas horas encarando o celular, observando a bateria acabar. Depois deixei o carregador em Pittsburgh. E de qualquer maneira, não tem ninguém pagando conta. Continuo esperando que Harper dê algum sinal de vida, mas isso nunca acontece. Está começando a parecer impossível ter energia necessária para manter nossa amizade. Porque às vezes me pergunto se o noticiário está certo e a atmosfera mudou mesmo um pouquinho. Alguma coisa parece diferente
no meu corpo. É a gravidade? É a gravidade. Tenho certeza de que está mais forte. Eu me movo cada vez menos e mais devagar, e estou cada vez mais cansada. Faço um calendário mental dos dias da vida. De novo. Faço um calendário mental dos dias de vida que ainda me restam. Algumas vezes parece que tenho anos pela frente, outras apenas mais alguns meses. A segunda opção começa a parecer melhor. Menos horas para preencher, menos expectativa. Só mais algumas semanas, talvez um pouco mais de sofrimento, porém depois disso não haverá nada além de escuridão. O clima fica estranho, o calor intenso que veio imediatamente após o arrebatamento passa, e um passatempo é fresco, e por um tempo é fresco e chuvoso, como um típico início de primavera. Todos os dias a cidade acaba coberta de neblina e cai uma chuva no fim da manhã até a noite, mas chega um momento em que mal reparo no gotejar baixinho nas janelas. O clima combina tão perfeitamente com o meu humor que não paro para pensar em quanto tempo ele dura, até que certa noite, no começo de maio, ao zapear pelos canais de TV, vovô Grant para na previsão do tempo. Estou sentado ao lado dele com um álbum de fotografias da família no colo. Já cheguei ao ensino fundamental da minha mãe, que aparece de aparelho nos dentes e sapatos Oxford preto e branco, quando as vozes dos âncoras atraem minha atenção. Bem, Sam, teremos algum alívio desse clima deprimente? O âncora dá uma risadinha. Nada disso, Bo, responde o homem do tempo, que surge na tela, parecendo tenso e pálido, agarrando os papéis diante de um fundo verde em redemoinho. Na verdade, tenho um relatório que indica que as massas quentes e úmidas se aproximam vindas do norte do Atlântico podem causar uma tempestade de nível de um furacão nas próximas semanas. Lembre-se, telespectadores, de que estamos no fim de abril, quase maio, época em que não costuma ter tempestades assim. O que é uma tempestade no nível de um furacão? Pergunta vovô Grant para a TV. É que nem um furacão? Então é melhor nos prevenir, hein, Sam? O âncora continua dando risadinhas, mas agora estou olhando para ele. Acho que talvez ele tenha um tique nervoso. O cara também parece preocupado, além de magro, demais para o seu terno, como se tivesse perdido muito peso recentemente, e não de propósito. O canal muda de repente para uma competição de canto. Ei, reclamo. Ah, por favor, diz meu avô com desdém. Esses meteorologistas não sabem de nada, sempre erram a previsão, sempre. Furacões em maio, duvido muito. Minha avó está sentada ao nosso lado, folheando a edição velha da Vuge, antes de a revista ter sido comprada pela corporação da Igreja Americana. Olho de soslaio para ver sua reação à previsão do tempo, mas ela parece serena, confiante no julgamento do vovô Grant. Tento ignorar o sentimento de pânico no peito. Volto a me concentrar no álbum de fotos. Ele revela que minha mãe era bem parecida comigo, acho. Ela também sempre tem. Maria. Ela está sempre muito bem vestida e sorridente para quem quer que estivesse para trás das lentes. Exibe boletins com notas altas para a câmera e pousa, constrangida, ao lado de uma árvore de Natal. Mas de repente, lá pelo começo do ensino médio, suas fotos acabam sem mais nem menos, e começa a aparecer mais retratos dos meus avós, juntos, dançando em alguma festa de caridade, de festa das bermudas, saindo com amigos de meia idade, vestindo roupas horrendas da década de 1980. Chego a uma família da minha avó, em um evento que a caligrafia dela, no verso, identifica como Casamento da Prima Judy, 1985. A prima Judy está vestindo um vestido branco bufante e o noivo bigodudo posa ao lado dela. Encontro meus avós na fileira de trás, parecendo pouco à vontade, mas dou uma olhada nos rostos dos convidados mais jovens e não encontro minha mãe. Por que ela não teria ido a um casamento da prima Judy? Quem quer que fosse essa pessoa? Meu olhar passa outra vez pela fileira de adolescentes e de repente um rosto em particular chama minha atenção. Está bem no centro, meio escondido na sombra de um primo de ombros largos com um jeito de quarterback. É um rosto bonito, com maçãs no rosto proeminente e cheio de sardas. Mas sua dona descobriu os olhos com
mas sua dona cobriu os olhos com um delineador preto e pintou de azul os cabelos de um corte assimétrico e pontas bem definidas. Ele está com a cara emburrada. Acho que há um pequeno ponto brilhante na lateral de uma das suas narinas. Não se parece em nada com qualquer versão de minha mãe, que já tinha visto. Mas ainda assim... Essa é minha mãe? Pergunto à minha avó, virando a foto para que ela possa ver, e aponta o rosto da menina. Ela tira os olhos da revista, desinteressada, e os aperta para examinar a imagem que estou mostrando. De repente, seu olhar muda radicalmente, e nesse momento, ela arranca a fotografia da minha mão. Pelo amor de Deus, ela resmunga. Achei que tivéssemos nos livrado de todas. Sua mãe conseguiu arruinar ainda mais as fotos daquele ano. É ela? Tento pegar a fotografia, mas minha avó continua a segurá-la. E assim, é assim que ela era em 1985? Ela foi assim por anos, meu bem, reclama vovó Clarice. Do primeiro ano do ensino médio até muito tempo depois, eu sempre perguntava se ela estava tentando com todas as forças repelir os homens. Foi a fase mais difícil dela. A fase mais difícil A fase mais difícil dela nunca terminou, murmura meu avô da poltrona. Está com os olhos fixos na mulher da TV, que canta Jesus, obrigado por me fazer americano, em frente aos jurados com olhos marejados. Folheando as próximas páginas do álbum, não há mais nada de registros de anos punks da minha mãe. Na verdade, o álbum pula completamente sua adolescência, e ela só volta a aparecer junto do meu pai, muito depois do casamento. Sei disso porque estou na foto, uma bebê sorridente cheia de cabelos castanhos, tentando ficar de pé tentando ficar de pé no joelho do meu pai. Não tem nenhuma outra foto da minha mãe na idade? Não tem nenhuma outra foto dela na minha idade? Pergunto. Minha avó balança a cabeça tão forte como se estivesse tentando se espantar as lembranças. Ah, não quero pensar nela na sua idade. Ela era um monstro, concorda vovô Grant, com certa afeição, embora pareça que tenha levado muito tempo para se sentir assim. Era terrível, falava palavrão a cada frase, fugia no meio da noite para sabe lá se onde, sabe lá fazer o que também. Vovó Clarice olha a fotografia em minhas mãos, encarando a expressão irritada da versão adolescente da minha mãe. Foi muito difícil, explica ela, baixinho. Tenho a sensação de que está olhando para baixo para que eu não possa ver a emoção em seu rosto. Parece que ela fazia de tudo para nos magoar. Tudo bem, concorda meu avô. E sem motivo. Era a garota mais privilegiada do mundo. Só finalmente tomou jeito quando conheceu seu pai. Pelo menos, acrescenta ele com um tom sombrio, era o que nós pensávamos. Na televisão, os jurados elogiam a performance da jovem. Extraordinário! Não posso acreditar que uma garota tão talentosa como você tenha sido deixada para trás. O público, no auditório, urra em apoio, mas a menina começa a chorar na mesma hora. O que minha mãe adolescente diria se me visse aqui sentada, se soubesse que por 1 mês e meio eu tinha deixado ficar assim, fraca e preguiçosa, em uma casa de onde ela fugira no meio da noite? Você não é como ela, Vivian, comenta minha avó, adivinhando meus pensamentos. Não poderia ser mais diferente dela nessa idade, nem se tentasse. Sei que ela quis fazer um elogio. Tento sorrir, estendo o braço para pegar a foto de casamento da minha prima June outra vez, mas vovó Clarence apenas se levanta, como se não tivesse notado, e sai da sala, levando a foto pelo corredor até um lugar que eu não possa ver. Alguns dias depois de encontrar a fotografia da minha mãe jovem punk, acordo em uma antiga cama, já no fim da manhã, e passo bastante tempo olhando pela janela. O clima não mudou, está tudo cinza, e a umidade se condensa em pequenas gotículas que escorrem pelo vidro. Estou pensando no tom exato de azul do cabelo da versão adolescente da minha mãe. Estou pensando no brilho no olhar de Harpy quando ela começa a tramar alguma coisa. Visto a calça jeans e o casaco, e calço os sapatos. Então saio do quarto e atravesso o corredor. Como não cruzo com o Grant nem Clarice no caminho, saio do apartamento, entro no elevador e desço para o saguão e passo pela porta principal. É a primeira vez que saio sozinha do apartamento dos meus avós. Eles se mantêm firmes em sua convicção de que o apocalipse é apenas uma situação temporária, mas o ouvem suficiente o noticiário todas as noites para saber que as ruas estão perigosas. Houve levantes com vítimas fatais em quase todas as grandes cidades,
além de um aumento considerável de crimes violentos. Também vi as reportagens, ainda assim, é uma sensação maravilhosa ficar. Vamos lá de novo. Também vi as reportagens, mas ainda assim é uma sensação maravilhosa ficar parado aqui fora na neblina densa e fria. Não tenho nenhum destino em mente. Começo a andar com o Central Park à minha esquerda. É ótimo me mexer, mesmo com tudo doendo. Meu corpo já se acostumou a ficar de barriga para cima. Saí sem tomar café da manhã e meu estômago já começa a reclamar, mas não trouxe dinheiro, então não posso comprar nada para comer. Não que isso fosse possível, com ou sem dinheiro. A cidade parece abandonada. Muitas das lojas pelas quais eu passo estão com as luzes apagadas ou têm tábuas pregadas nas janelas. A Nova York que eu vi nos filmes, tão cheia de energia, luz e pessoas, já era. Tenho que cerrar os punhos para evitar que meus dedos congelem. Na esquina do parque, pego a Broadway na rotatória que imagino ser a Columbus Circle. Finalmente começo a ver pessoas, mas elas temem de frio na neblina que envolve a fronte. Estão deitadas na calçada, chapadas ou passando fome. Andam bem devagar, parando de vez em quando para gritar coisas sem sentido na direção das nuvens, ou então ser deixados cair no chão para chorar. Usam placas penduradas no corpo, uma na frente e atrás, e com os dizeres: o fim está próximo, o fim está próximo. Conforme percorro a Broadway, as coisas começam a mudar. A neblina é menos densa e volta e meia o sol aparece. Tem algumas lojas chiques abertas, mas é preciso trocar um interfone para entrar. Homens e mulheres correm pela rua, vestidas com ternos e saias, berrando aos celulares e chamando táxis. Aqui em Midtown, a terra ainda está girando e parece que são essas pessoas que fazem girar. Quero pará-las e perguntar como conseguem seguir em frente com tanta facilidade. Como meus avós, por exemplo, acordam todos os dias e fingem que está tudo bem. Acordam todos os dias e fingem que está tudo bem como deveriam. O que é preciso para ter conforto hoje em dia? Não há conforto físico, mas espiritual. Não só conforto físico, mas espiritual e emocional. Como eles não sentem medo, será que tem alguma força ou alguma virtude que eu não tenho? Ou apenas um monte de dinheiro? De repente, não há mais prédio diante de mim e o barulho aumenta. Olho para cima e percebo que estou na Times Square. A enorme bola de ano novo brilha, presa em um mastro. Há letreiros gigantescos por todos os lados. Diz da esposa de Ló, vá em frente, dê a sua volta para cima. E água vitaminada da igreja americana, não se renda ao pecado, seja abençoado. Mesmo em dias assim, ainda tem um monte de turistas aqui. Eu precisava conhecer a Big Apple enquanto ainda tinha chance, exclama uma mulher com um ligeiro sotaque sulista, dirigindo-se a um japonês que segura uma câmera diante do rosto. Carros buzinam e em um enorme telão, a performance emocionante da noite passada da garota de cantos que cantou Jesus, obrigado por me fazer americano, é repetida infinitamente. Escuto gritos vindos do meio da praça. Abro caminho pela multidão reunida ali e tento ouvir o que dizem. No centro do aglomerado, vejo uma jovem de cabelos pretos com óculos de armação grossa em pé com uma caixa de madeira gritando com um megafone. O mundo já acabou? Não, responde a multidão. E nós vamos deixar? Não. Porque o mundo é de quem? Nosso. As pessoas erguem os punhos enquanto dizem isso, em um movimento sincronizado e glorioso. Essa gente da multidão é da minha idade, ou um pouco mais velha, e é tão bem vestida e bonita, parece tão esperançosa que, por um momento, eu me pergunto se, em vez de um protesto de verdade, não vim parar na encenação para um comercial de alguma marca de casacos. Então, alguém coloca um pequeno folheto laranja na minha mão. Nós somos os novos órfãos. Acreditamos que a geração anterior fudeu tudo para nós. Vamos retomar o país. A garota em cima da caixa grita: Estamos sozinhos? Não, responde a multidão. Estamos sozinhos? Pergunta outra vez. Não. Estamos sozinhos?
Não, respondo. Fico um tempo lá, ouvindo o coro dos novos órfãos. Quero conversar com a garota do megafone, perguntar o que fazer, como ajudar, como juntar-se a eles, mas não consigo reunir coragem. Mesmo aqui, não sou extrovertida como Harp, nem durona como a minha mãe, quando era nova. A única coisa que eu tenho é a minúscula semente de energia, que me impede a mudar enquanto ainda posso. Penso na festa que demos na véspera do arrebatamento, na conversa com aquele garoto bonitinho. Ele queria falar comigo, com quem sou de verdade, a pessoa por trás de toda a insegurança, de falta de jeito e dos conselhos horrendos das revistas. Ele tinha perguntado o que eu mesmo acreditava, e não consegui responder. Não queria dizer a verdade, porque não queria tentar descobrir sozinha. E mesmo agora, acho que só consegui listar para ele todas as coisas que não acredito. Ainda assim, gostaria de ter conseguido responder, porque estou quase chegando lá, por eliminação. Não acredito em ódio, não acredito em dinheiro, não acredito em Deus, não acredito que seja tarde demais.